Bíblias em Colossenses, capítulo de número 1. Estamos muito felizes em recebê-los em nossa congregação e cremos que a palavra de Deus deve ser acreditada por todos nós. Por isso convido que abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 1. Leremos a partir do versículo 13 até o versículo 17. Certamente esta perícope, ela vai até o versículo 23. Contudo, não vou expor toda a passagem. Ficaremos até o versículo 17. Estamos expondo a carta de Paulo aos Colossenses. E o versículo 13 do capítulo 1 começa assim, meus irmãos. Se o Tiago desejar projetar neste início o texto, para aqueles que por alguma razão estão sem Bíblias, pode projetar Colossenses 1, a partir do versículo 13. Peço que os irmãos acompanhem com suas Bíblias abertas durante toda a exposição. A palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ajuda-nos a entender esta passagem lida, aplica essas verdades doutrinárias ao coração do teu povo, que as aplicações desta passagem sejam usadas para nos encorajar à adoração ao Deus vivo e verdadeiro na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Quem é esse Redentor tão forte, tão poderoso, que é capaz de não apenas entrar no território do inimigo, mas resgatar aqueles que estão escravizados do pecado, comprá-los com um preço enorme e levá-los, transportá-los para o reino de Deus, e de brinde ainda perdoando todos os seus pecados? Quem é esse tão poderoso? Qual é a sua natureza que é capaz de amarrar o valente e ser o maior do que o próprio valente? Vimos aqui no texto de versículo 13 a 14, que esse é Jesus Cristo. Ele é o grande Redentor do seu povo. Ele é aquele que pagou um preço. A redenção é exatamente o pagamento por meio de um preço, o preço do sangue do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, ou mesmo antes da fundação do mundo, pelo plano eterno de Deus. Esse é o que liberta, transporta e redime o seu povo. Esse é Jesus Cristo. Mas quem é Jesus Cristo? Quem é este homem tão exaltado, que fez uma grande diferença no mundo desde o seu nascimento? Depois que ele nasceu, a contagem do tempo mudou.
Hoje nós contamos o tempo antes e depois dele. Ele é aquele que faz uma diferença no mundo dos homens, no mundo de Deus. Quem é este? A perícope que acabamos de ler apresenta esse Redentor, esse homem poderoso que tem domínio sobre a criação, não apenas do mundo visível, mas do mundo invisível. Então não estamos falando apenas de um homem, estamos falando de um ser muito maior. Por isso eu quero nesta noite apresentar o seguinte tema para os irmãos, com base nesse texto que lemos, a supremacia de Cristo sobre a criação. A passagem apresenta dois tópicos principais: a supremacia de Cristo sobre a criação e a supremacia de Cristo sobre a redenção. Hoje eu vou falar sobre a supremacia de Cristo sobre a criação. Criação aqui tem a ver com toda criatura, animada e inanimada, tudo que você vê e tudo que você não enxerga, mas que existe. Cristo está sobre estas coisas. E aqui Paulo começa dizendo, em primeiro lugar, que ele é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível nada mais é do que o Redentor. Ele é divino, ele é o próprio Deus. Queridos irmãos, acompanhem por favor o versículo de número 15, que após Paulo ter falado sobre a libertação, o transporte das trevas para a luz, do reino de Satanás para o reino de Deus, depois de ter falado da redenção, desse pagamento por um preço, depois de ter falado da remissão de pecados, ele diz que este que fez isso tudo, os versículos 13 e 14, este é a imagem do Deus invisível, ele é a imagem do Deus invisível. E esta palavra, imagem do Deus invisível, é uma alusão a Gênesis 1, 27, quando Deus, ele criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, e ali Paulo está se lembrando de como Deus criou Adão, a imagem de Deus, e Cristo como aquele homem que, quando nascido, encarnado, veio como segundo Adão, para redimir o seu povo. Então Paulo está dizendo que esse homem, que é a imagem do Deus invisível, ele é esse segundo Adão. Contudo, quando ele fala de imagem do Deus invisível, ele está dizendo que esse homem, ele é antes de todas as coisas. Ele é aquele que revelou o Deus invisível. De modo que ele não é um homem qualquer. Ele se fez carne, mas ele aponta para o Deus eterno, que é revelado por meio dos seus atributos. Veja, por favor, João capítulo 1, versículo 18, e percebamos aqui que o apóstolo João nos diz o seguinte: que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus Cristo, irmãos e irmãs, é a imagem do Deus invisível.
Ele é aquele que revela perfeitamente o Pai. Quando nós estivermos no céu, talvez nós anseiamos, nós desejemos ver a Deus. O ser de Deus, Ele é invisível. Deus, Ele é invisível. Mas nós temos a boa esperança de que nós veremos Deus na face de Jesus. Porque Jesus é Deus, o Deus encarnado. E aqui Paulo diz exatamente isso, em Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível. Quando eu falei de imagem de Adão, aqui eu estou querendo apenas apontar para a figura do Redentor, que veio fazer o que o primeiro Adão não fez. A palavra imagem. O primeiro Adão, quando foi criado à imagem de Deus. Gênesis capítulo 5, convido você que abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, e percebam a ideia aqui, por favor. Gênesis 5. Moisés, ao registrar estas palavras, ele diz assim, percebam, Gênesis capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Irmãos, Adão, o primeiro Adão, foi chamado de filho de Deus. Filho de Deus. Quando Paulo apresenta Jesus em Colossenses, Paulo está apresentando Jesus como filho de Deus. Então, de algum modo, é uma alusão à criação. É uma alusão àquilo que Adão deveria fazer, deveria realizar. Adão deveria representar Deus. Adão deveria cumprir a lei de Deus. Adão deveria fazer toda a vontade de Deus. Mas Adão falhou. Adão pecou. Adão transgrediu a vontade de Deus. E Adão perdeu, em parte, a imagem de Deus. A imagem de Deus foi ofuscada, foi prejudicada. Até que Deus providenciou o Redentor, que Paulo chama em 1 Coríntios 15 de o segundo Adão. Ele é o segundo Adão. Mas ele é mais poderoso do que Adão. Ele é mais poderoso do que este homem, o primeiro homem criado. Porque esse segundo Adão, ele é a imagem de Deus, não apenas por conta da ideia do nascimento, mas sobretudo apontando lá para a eternidade passada. Jesus, ele é a imagem de Deus na eternidade passada. Jesus, em sua encarnação e ressurreição, é a imagem de Deus no mundo presente, na presente revelação, ou na plenitude do tempo. E Jesus é a imagem de Deus pela eternidade futura. Sempre será a imagem de Deus, o Deus encarnado e ressuscitado. E é isso que Paulo está querendo dizer como Jesus, como a imagem de Deus. Colossenses 1,15. Ele está enaltecendo esse Redentor, dizendo em outras palavras, que Ele é o próprio Deus. Meus queridos irmãos, quando falamos de imagem, a imagem inclui noções de representação, de similaridade a e semelhança com, nesse aspecto, com Deus. Com Deus.
E esta ideia de imagem também está presente em Filipenses 2. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Porque o mesmo apóstolo, ele vai tratar sobre isso quando ele diz que Cristo existiu em forma de Deus. Versículo 6 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus. O que é subsistir em forma de Deus? Nada mais é do que ser Deus, a imagem de Deus. Ele já era Deus antes de ser encarnado. Jesus não foi transformado em Deus, Deus foi transformado em homem. Que a expressão melhor não é transformado, mas encarnado. O texto diz no versículo 6 que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Paulo está lembrando que Cristo existiu em forma de Deus antes da encarnação, e então veio a existir na semelhança de homens. E é importante lembrar ainda, mais algumas passagens, que Colossenses 1:19, ele vai enfatizar esta ideia quando diz o seguinte: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. A plenitude aqui é a plenitude da divindade. A ideia do pleroma é aquela ideia de cheio, completo. Ele é Deus completo, ele não é inferior. Ele não é um Deus menor. Não há hierarquia ontológica nas pessoas da divindade. O Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Espírito. Há uma igualdade ontológica no ser de Deus. No capítulo 2, versículo 9 de Colossenses, Paulo diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo encarnado, Deus estava, na verdade, Cristo encarnado é o Deus pleno. Na ressurreição nós vamos ver Deus encarnado na pessoa de Cristo Jesus. Ele não jogou o corpo quando subiu. Jesus não foi apenas uma aparência de homem, como os docetistas na época de Paulo aos Colossenses estavam dizendo. Jesus era apenas uma aparência de homem, era um tipo de fantasma, um corpo aparente, mas quando ele subiu, ele descartou esse corpo. Não, ele subiu com o corpo da sua ressurreição, e quando ele voltar, ele voltará no corpo da ressurreição, e para sempre será o Deus encarnado. Isso é um milagre, isso é um mistério, nós não entenderemos plenamente, mas uma coisa sabemos: que nele habita corporalmente toda a divindade. E por último, última referência, é Hebreus capítulo 1, versículo 3, quando o autor aos Hebreus diz o seguinte: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui o escritor diz que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Irmãos, qual é a implicação doutrinária para a igreja? Saber que Jesus é divino. Saber que Jesus é a imagem do Deus invisível. Qual a importância disso para nós hoje aqui na cidade de Presidente Dutra, na primeira igreja cristã evangélica? Qual a importância dessa doutrina?
é que nós podemos confiar no nosso Salvador, é que nós estamos seguros por toda a eternidade, que esse Salvador, esse Redentor, não permitirá que nenhum de nós pereça, porque sua mão é poderosa para segurar todo aquele que crê em Jesus. João capítulo 10, o evangelista João, ele diz, por favor, aqui em forma de aplicação dessa doutrina, gente, é poderosa essa expressão de João capítulo 10, versículo 28, ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém pode tirar você das mãos de Jesus, porque Jesus é mais poderoso do que qualquer outro ser, porque Ele é Deus, Ele é Deus. O versículo 29 diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Louvado seja Deus, meus irmãos e irmãs, saber que nós estamos seguros nas mãos de Deus, seguros nas mãos de Cristo. Costumo ilustrar dizendo o seguinte: quando estamos passeando na cidade grande, o pessoal do interior fala da cidade grande, que é a capital, por exemplo, e lá tem um sinal, uma faixa de pedestre. A senhora não, quando passava na faixa de pedestre, a senhora não confiava apenas que seu filho segurasse na sua mão, como se ele pegasse na sua mão e passasse seguro na faixa de pedestre. Não, a senhora pegava na mão dele, segurava a mão dele, e se por algum momento houvesse um obstáculo, a senhora levantava o seu filho daquele obstáculo e segurava aquele menino, porque na mão da mãe, na mão do pai, o menino está seguro. A ideia é essa, é que na mão de Deus, o seu povo está seguro. E isso é muito, muito importante para nós, irmãos. Saber que Jesus é Deus, confiar que Ele é Redentor do seu povo, que Ele é divino, é algo tão, tão importante. Porque aqui está a diferença de todas as religiões do mundo, inclusive das seitas evangélicas. É que Jesus não é apenas um profeta, Jesus não é apenas uma pessoa poderosa, Jesus é Deus. Segundo lugar, o apóstolo Paulo, volte para Colossenses capítulo 1, Paulo diz que ele, além de ser a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito da criação. Primogênito da criação. O que significa exatamente ser primogênito da criação? Sai dessa agora, pastor. O senhor disse que Ele era Deus, agora está dizendo que Ele é o princípio da criação. Parece que agora Ele é uma criatura. Será se é isso que Paulo está dizendo? Será se Paulo está se contradizendo quando ele afirma que Cristo é a imagem do Deus invisível e agora Ele é o primogênito da criação? Irmãos, prestem atenção, isso vai ser muito útil para você combater seitas heréticas que estão bem próximas de nós. Gente dizendo que Jesus é criatura, que Jesus é a mais excelente das criaturas criadas por Deus. Tem gente dizendo, gente na igreja dizendo, quando eu digo na igreja cristã, de modo geral. Mas o que significa exatamente Ele ser o primogênito da criação? Primeiro precisamos dizer o que não significa. O significado não pode ser que Cristo foi o primeiro de outros seres que foram criados. Como uma seita que gosta de visitar as casas com a maleta pretinha, escura, costuma dizer. Eles estão dizendo isso. Jesus é criatura. Jesus é a criatura mais excelente
criada por Deus. E eles herdaram de quem? Eles herdaram de um homem chamado Ário. Ário foi um presbítero de uma igreja importante no passado, no século IV. Essa discussão que nós hoje estamos ouvindo, essa palavra que estamos ouvindo hoje, ela foi uma discussão que moveu a igreja ao ponto de reunirem num concílio famoso chamado Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. Em Nicéia, cidade de Nicéia, 325, a igreja se reuniu, os líderes se reuniram para discutir exatamente aqueles ensinos heréticos de Ário, que os seus herdeiros são chamados de arianos. Existem igrejas, seitas evangélicas arianas, que são herdeiras de Ário e dos arianos do século IV. E o que eles diziam? Exatamente o que eu já citei, é que Jesus era a mais nobre criatura de Deus, mas ele não podia ser da mesma essência do Pai. E alguns diziam assim, um exemplo de alguém que dizia o seguinte: se o pai tem um filho, quem veio primeiro foi o pai. Na lógica, na cronologia das criaturas, quem é mais velho é o pai, sempre. Mas no caso de Deus, o Pai, Deus, o Filho, não há ordem cronológica, porque Cristo foi gerado desde toda a eternidade. Essa foi a conclusão da igreja lá em Nicéia, quando eles disseram que Jesus era da mesma substância, entre aspas, ou essência, entre aspas, do Pai. Ele é da mesma essência. Ário estava dizendo, ele não é da mesma essência. Ele é um Deus de uma matéria diferente, de uma essência diferente. Irmãos, o concílio ele afirmou ainda que o Filho é gerado, não feito, não criado. Essa era a ideia transmitida naquela época, e uma ideia que é tirada de Colossenses também, capítulo 1, versículo 15. Ele é o primogênito. Primogênito aqui, de toda a criação, não é a ideia, não é a primeira criatura, mas primogenitura aqui tem a ver com o direito de pertencimento, é a soberania sobre tudo e todos. Primogenitura aqui é exatamente a ideia dele ser o exaltado entre a criatura, o soberano e herdeiro de tudo. Lembra que o primogênito, ele tinha o direito dobrado de herança. Quem foi o primogênito de Israel, de Jacó? Rúben. Foi Rúben? Pois bem, ele tem direitos dobrados. O primogênito tem não apenas direitos dobrados, mas ele tem uma força, uma autoridade na sua casa. Quem se lembra ainda, talvez hoje não está mais valendo muita coisa, né? O primeiro filho, o irmão mais velho. No passado, o irmão mais velho, ele era o inventariante. Hoje, qualquer um pode ser inventariante, num processo de inventário para divisão dos bens que o decujus deixou. O pai ou a mãe que morreu deixou herança, e qualquer um pode fazer, de modo geral, pode ser nomeado inventariante dos filhos. Mas no passado, o primogênito era aquele que tinha autoridade na sua casa.
Quando o pai faltava, ele se tornava o pai da família, autoridade na sua casa. Pois bem, irmãos, Jesus, ele é o primogênito aqui, no sentido de que ele é autoridade sobre toda a criação. Ele não é criatura, ele é o dono. Vou melhorar aqui, usando a ilustração do próprio texto bíblico. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Salmo 89. O salmista vai usar uma expressão para Davi, chama Davi de primogênito. Veja lá no Salmo de número 89. Salmo 89, lembrando que esse salmo, ele é messiânico, é um salmo que aponta para o Messias Redentor. E o versículo de número 27, ele vai falar, no versículo de número 27, falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. De quem o salmo está falando? Versículo de número 20 diz: encontrei Davi meu servo, e com meu santo óleo ungi. O salmo está falando de Davi. Davi é o rei ungido, e o salmo diz que Davi é primogênito. Mas, irmãos, Davi não é um filho dos mais novos filhos de Jessé? É ou não? É. Como Davi pode ser primogênito, se ele é o filho mais novo da família? Primogênito aqui é: você será o rei, o dominador, o glorioso rei de Israel, acima de Saul, melhor do que o primeiro rei, porque tu és o primogênito. Versículo 27, falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Vocês sabiam que esse texto está apontando para Jesus? Veja o versículo 29, farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Quem é que pode ter um trono como esse, a não ser o próprio Deus? Meus queridos, quando Paulo diz que Jesus é primogênito, Paulo não está enfatizando a questão da cronologia. A ênfase está no governo, ao invés da prioridade temporal. Paulo está dizendo então que no caso de Jesus Cristo, indicar prioridade temporal sobre a criação significa enfatizar sua soberania sobre toda a criação. É enfatizar sua posição de autoridade. Então erra quem pensa que ser primogênito significa ser a primeira pessoa a ser criada. Erra. É ir para o literalismo, é esquecer o contexto da própria passagem. Perceba o versículo 16 de Colossenses 1, que diz o seguinte: pois nele, versículo 16, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Alguma coisa está, ou Jesus é primogênito no sentido de ter soberania sobre a sua criação, ou ele é a primeira pessoa a ser criada. Mas isso não pode ser contraditório. Paulo não pode ser contraditório aqui. Paulo está dizendo exatamente que ele é criador. E criador não pode ser criatura ao mesmo tempo. Criador
não tem tempo de nascimento. Deus sempre era, e nós usamos um termo meio que impreciso, Ele sempre existia. Queridos irmãos, Paulo está enfatizando exatamente a soberania de Cristo sobre a criação, a sua posição de autoridade, que está fundamentada no reconhecimento de que Ele é Deus e Criador. Ele é o primogênito da criação, ou seja, tudo pertence a Ele. Qual a aplicação para a nossa vida, irmãos? É que minha vida pertence a Ele. Os meus filhos pertencem a Ele. Os meus bens pertencem a Ele. O mundo pertence a Ele. O diabo pertence a Ele. Os anjos pertencem a Ele. Os demônios pertencem a Ele. O sol, a lua, as galáxias que estão sendo descobertas por esse novo instrumento poderoso. Pertencem a Ele. Tudo é dele e para Ele. Por que você quer fugir de Deus? Porque você acha que pode viver de modo autônomo. Você não pode e você não deve viver, porque a sua respiração depende dEle. Tira a respiração, morre o homem. Tem algum centímetro em todo esse vasto universo que podemos dizer, isso não pertence a Ele? Tem alguma coisa na sua vida que não pertence a Jesus? Talvez você queira que não pertença. Talvez você diga assim, nessa parte não mexa. Eu não aceito Jesus interferir nessa parte. Mas eu quero lembrar a você, Jesus é o Deus revelado, o Deus encarnado, e Ele é o primogênito da criação. Ele é o dono de tudo. Então é melhor você lançar a sua vida logo para Ele, dizendo, Senhor, eu sou teu, do que você ser rendido naquele último dia. Como diz Filipenses 2, versículo 10 em diante, um dia Ele virá, e as pessoas se dobrarão diante dEle, e reconhecerão que Ele é o quê? Senhor. E Senhor é Kyrios, é a mesma expressão usada para o imperador romano. César é Kyrios em Roma. César é dono de tudo. Temos grandes fazendeiros aqui no Maranhão. No passado, alguns fazendeiros tinham cidades dentro da fazenda. Tinham povoados dele. Vocês conhecem pessoas assim aqui? Abrem a terra para a fazenda e as pessoas moram lá. Mas nenhum metro é da pessoa. Tudo pertence ao fazendeiro. Pois bem, falar de Cristo, irmãos, é exatamente e acima disso. Moramos aqui, podemos ser proprietários de fazendas, terras, coisas, empresas, filhos, que na verdade não são bens, são herança de Deus, os filhos. Mas temos que ter a consciência, Jesus Cristo é o primogênito da criação. Portanto,
tudo pertence a Ele, porque Ele, e aí eu aponto para a terceira e última verdade, Ele é o agente da criação, Ele é o próprio Criador. Versículo finalzinho do versículo 16, Paulo diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, o evolucionismo não tem base científica e muito menos bíblica. Existem cristãos que são adeptos de um criacionismo evolucionista. É contraditório. A ideia de que eu creio que Deus usou de métodos evolutivos para criar. Estão querendo conciliar ciência com fé. É claro que a fé não é a científica necessariamente, mas a Bíblia não está querendo e não tem pretensão de provar teoricamente ou cientificamente coisas, porque é pela fé que agradamos a Deus. Não somos empiristas, nós somos cristãos que têm uma convicção forte no Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, por meio dele significa que tudo que existe foi criado, não passou a existir do nada, nada surge do nada, alguém tem que criar, e esse alguém, conforme a teoria criacionista, esse designer, é o Deus da Bíblia. Hoje, duas teorias que vão tratar sobre a origem do mundo, da criação. Nós temos o criacionismo e o evolucionismo. Paulo é criacionista. Assim como não é coerente uma pessoa cristã ser favorável a aborto, assim também uma pessoa cristã ser favorável à teoria evolucionista, porque ambas negam Deus e negam a propriedade de Deus sobre a vida, sobre o mundo. Portanto, queridos irmãos, Paulo diz: Deus é criador. O apóstolo e o evangelista, eles destacam, também o evangelista em João 1,3, diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fez, ele é o agente da criação, então ele não pode ser o primeiro ser a ser criado, porque ele é agente da criação. Então joguemos fora toda e qualquer heresia, toda e qualquer mentira que tenta destruir as verdades de Deus. Essas teorias que estão negando que Jesus é Deus, que Jesus é Criador, que Jesus é dono de tudo. Joguemos fora. E por fim, o apóstolo conclui esse primeiro pensamento no versículo 17 de Colossenses 1, quando diz: Ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas não significa o primeiro ser criado, é antes da criação. Na eternidade ele já existia. Nele tudo subsiste. Não são as leis da natureza que controlam o mundo, que seguram o mundo e a terra. Cristo é aquele que segura, é o conector de tudo. O apóstolo
em Apocalipse 1, versículo 8 diz, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Deus. Qual era a preocupação de Paulo, assim, caminhando para a nossa conclusão? Por que Paulo fala que ele é criador de principados, potestades, poderes? Porque a igreja em Colossos estava sendo incomodada com uma heresia chamada heresia de Colossos, que negava a supremacia de Cristo, a sua insuficiência, e colocava os anjos acima de Jesus. Paulo vai deixar claro aqui que todos os poderes cósmicos pertencem a Cristo, porque Cristo é criador. Talvez você pense assim, mas o diabo não foi criado por Deus, o diabo é mau. Mas quando ele era ainda um anjo perfeito, ele foi criado nessa época. Se ele se rebelou contra Deus, aí é outra história. Então, contra os hereges que ameaçavam os colossenses e proclamavam a insuficiência de Cristo, esta passagem apresenta a suficiente ação redentora de Cristo, não apenas para o homem, mas também para o universo inteiro. Irmãos e irmãs, esse é o Redentor, que nos resgatou, que nos transportou, que nos redimiu, que perdoou todos os nossos pecados. Esse Redentor, ele é sobre-humano, ele é o próprio Deus invisível. Lance sobre ele a sua vida, confie nele para a sua salvação, e a Bíblia garante que ele concede a você a vida eterna, você jamais perecerá, e ninguém pode arrebatá-lo das mãos do Senhor. Vamos orar agradecendo a esse Senhor, fiquemos de pé e vamos louvar a esse Senhor. Gente, como é bom poder ouvir sobre Jesus, esse Salvador poderoso. Então, durma em paz, não confie em suas obras, como já tenho falado outras vezes, muita gente confia nas obras, da sua própria justiça, dorme salvo e acorda condenado, acorda perturbado, precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Não, tudo que você precisava para entrar no céu, toda a justiça que você precisava, Cristo já concedeu a você. Louvado seja teu nome, Senhor. Receba a nossa adoração, receba nosso louvor, receba a honra e glória nesta noite, na pessoa de Jesus, o nosso Redentor, o Deus invisível, que foi revelado em Cristo Jesus, o Deus encarnado que anda no meio da igreja, que conhece a igreja, que conhece o teu povo, porque esse Deus é o Criador de tudo, é o dono de tudo, o primogênito da criação, é o dominador, é o Kyrios de Deus, é aquele Senhor do mundo inteiro. A minha vida pertence a Ti, a vida do Teu povo pertence a Ti, o mundo inteiro pertence a Ti, não a Satanás. Satanás não tem propriedade de nada, porque tudo é Teu, Senhor Jesus. Que esta semana nós possamos ruminar estas verdades, e quando a nossa fé ficar meio que enfraquecida, nos sentirmos meio que enfraquecidos na fé, façamos como aquele homem, Senhor, nos ajude a fazer como aquele homem que tinha um filho endemoniado,
fortalece a minha fé, me ajude em minha falta de fé, ajuda teu povo. Aos amigos que estão presentes, Senhor, que eles se rendam a Jesus. Aos amigos que estão presentes, que eles se apeguem ao Salvador, que é poderoso para salvar a sua alma da morte e da condenação eterna. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Deus Espírito Santo, sejam com todos vocês, meus irmãos, e por todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Podem sentar.